pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Boa noite. Então vamos começar a nossa palestra. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, nosso benfeitor, nos acolha, nos envolva a todos nós. É com alegria que estamos novamente aqui para refletirmos juntos os ensinamentos de Jesus. E que possamos todos organizarmos para, no fim, fazermos a prece para fluidificar as nossas águas. Hoje, nós escolhemos um tema muito propício para o momento em que estamos passando. O tema é silenciarmos a nossa mente para ouvirmos a Jesus. A nossa pandemia fez-nos refletir sobre pensarmos em nós mesmos. Nos retirou dos nossos trabalhos, nos colocou isolados em nossas casas. E isso faz com que reflitamos o nosso papel aqui na Terra, o que estamos fazendo, o que viemos fazer. Isso são perguntas que nós, da doutrina espírita, fazemos constantemente e procuramos as respostas através dos ensinamentos de Jesus. O tema, ele é muito importante porque ele fala da nossa relação com Deus. Nós temos um conjunto de relações. Relações para conosco mesmos, relações para com a nossa família, relação para com o nosso trabalho, relação para com a sociedade. E essa relação com Deus é uma relação mais importante de todas. E não podemos deixar de falar, de silenciarmos a nossa mente sem falar na nossa casa mental. Que é ela que faz com que nós evoluamos e progredimos espiritualmente. Ela é a base das nossas realizações. Ela faz parte do nosso processo de transformação e aperfeiçoamento. Primeiro nós vamos falar um pouco da mente e depois falar um pouco do pensamento, que são coisas interligadas. E Emmanuel já nos vem nos falar, tua mente, tua casa. Se a nossa casa não estiver harmonizada, a nossa mente, se ela não estiver harmonizada, bem equilibrada, higienizada, purificada, nós não conseguimos ter a paz e o equilíbrio necessário. Nossa casa mental, nós precisamos conhecer cada cômodo dessa casa, mesmo os obscuros, mesmo os ínfimos cômodos desta casa. É nessa casa que nós vamos construir o nosso estado interior. Jesus já nos disse: o reino de Deus está dentro de vós.
E quando Jesus veio falar do reino de Deus, né, Pilatos pergunta para ele: você não é rei? Onde está o seu reino? E Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. Então esse reino que ele fala não é esse mundo material, é o mundo espiritual. E a nossa doutrina espírita vem nos mostrar que a nossa pátria é o mundo espiritual. Nós somos espíritos imortais. Estamos aqui na Terra de passagem. Então ele quer nos mostrar para a gente despreocupar, não dar muito valor às coisas materiais, mas às coisas espirituais. Precisamos das coisas materiais para podermos viver nesse mundo de provas e expiações. Mas não dê tanto valor a ela. E a pandemia vem nos mostrar esse sentido dessas coisas materiais. Então, esse pensamento, quando a gente fala em pensamento, né, é um definidor do nosso destino. É uma força criadora de enorme importância para a nossa evolução moral. Quando fala vigiai seus pensamentos, nossos pensamentos negativos, nossas vibrações. Precisamos lembrar da nossa influência espiritual através dos nossos pensamentos. E Jesus veio, Allan Kardec, nos mostrar no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 15, buscai e achareis. Ele vai falar: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. É o que guardamos dentro do coração. É através dele que a gente vai mostrar os nossos tesouros. No nosso WhatsApp tem uma figurinha que todos nós estamos recebendo. E eu tenho certeza que muitos já viram. Nós estamos na época de ipês, essas árvores maravilhosas. Tem várias cores, tem branco, tem rosa, tem roxo. Então, e nessa figurinha do WhatsApp mostra 2 homens olhando para a árvore, para o ipê. E um fala: que beleza, criação de Deus. Linda essa árvore. E o outro que está do lado dele já fala: faz muita sujeira, ela suja a cidade. Então isso são os nossos pensamentos, o que está dentro do nosso coração, o pensamento que transbordamos para fora. E quando falamos em silenciarmos a nossa mente para ouvirmos a Jesus, nós estamos falando de uma sensibilidade que nós adquirimos para interagir com essa inteligência suprema, com essa fonte de vida, da perfeita justiça, infinito amor. E vamos lembrar do nosso apóstolo Paulo: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, nós sabemos que esse templo está dentro de nós, esse templo de Deus. É preciso que nós aprendamos como espírito a identificar, né, interiorizar esse nosso Criador, esse nosso Pai. E para buscarmos essas intuições para as nossas circunstâncias das nossas vidas. O espírito, quanto mais elevado ele seja, a sua vontade se resume no cumprimento da vontade divina. Então, essa relação
que nós temos que criar esse envolvimento para entendermos e captarmos a linguagem divina dentro de nós. Nós somos templos de Jesus, de Deus. E para refletirmos melhor sobre isso, a importância de criarmos esse ambiente no nosso campo mental, era para que possamos captar melhor, receber, refletir essa vontade e essa luz divina em nossas vidas. Vamos comparar a nossa mente com um lago. Um lago calmo, sereno, ele vai refletir a luz das estrelas com mais nitidez. E um lago tumultuado, agitado, ele vai refletir, mas não com tanta nitidez como esse lago calmo. E eu pergunto, como está esse lago, né, dentro de nós, comparando com as nossas mentes? No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 1, Espelho da Vida, ele fala: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, é no mundo material e é no mundo espiritual. E nós precisamos saber como que está esse espelho. Se ele está calmo ou se ele está agitado. O silêncio, nós não vamos falar em silêncio verbal, e nem falarmos em silêncio digital, que muitas vezes estamos em silêncio verbal, mas a nossa mente está na fala digital. Hoje, mais do que nunca, na nossa era digitalizada. Esse silêncio, ele vai mais profundamente. Ele diz respeito às nossas emoções. Essa nossa casa mental, como ela estaria? Esse silêncio interior é o veículo que nos conduz às regiões superiores, para que possamos ganhar forças, inspirações para a nossa luta diária. Esse silêncio, como Joana de Ângeles diz, psicografia de Divaldo Franco, no livro Iluminar-se, ela diz, vou até ler: aquele que não faz silêncio interior, que não consegue fazer o autoencontro, que não possui serenidade para admirar uma paisagem, não sabe orar e, por consequente, não encontra Deus. Jesus estabeleceu: o reino de Deus está dentro de vós. Daí a necessidade urgente do indivíduo se concentrar, manter o foco, meditar e refletir. Então, eles estão mandando mensagens para nós, para que possamos ir atrás desse silêncio, para que possamos encontrar, escutar Jesus, escutar Deus. E quando o espírito está muito atormentado, ele fica confuso, mental, emocional e espiritual. E ele é incapaz de acalmar seu coração. Isso é a casa mental, que faz com que haja esse tormento. É como eu falei lá atrás, esse lago agitado. É a mente que não está sossegada, não está calma. Então nós temos que aprender a silenciar as nossas inquietações,
os nossos delírios das paixões, as nossas incompreensões, as nossas intolerâncias, nossos defeitos morais. E nós vamos falar, eu gosto muito de pegar exemplos de irmãos nossos que encarnaram aqui. E essa figura que eu vou falar é um exemplo de que como ele aprendeu a divulgar e divulgou esse silêncio. Eu estou falando de Francisco de Assis. Ele soube como ninguém entender, ouvir e expressar essa melodia do silêncio. Ele conseguia reparar nos mínimos detalhes da criação de Deus, por causa da sua mente pacificadora, da sua paz interior, esse clima de paz que ele vivia. Então são exemplos que faz com que nós possamos segui-los. E esse silêncio, ele é só feito através do nosso coração. No nosso santuário, no nosso templo interior. Mesmo com barulho lá fora, com ruídos humanos, com os nossos barulhos das nossas paixões, nós conseguimos captar esse silêncio. Muitos ainda de nós não conseguimos ainda ouvir a Deus. Não temos esse silêncio dentro de nós. Muitos buscam esse silêncio, esse caminho desse silêncio interior. Aos poucos vão se desenvolvendo. É uma prática. Essa percepção, essa sensibilidade. Deus opera em silêncio, tá? Nas suas expressões e nas criações divinas. Ele opera em silêncio nas circunstâncias da nossa vida e nos nossos destinos. No livro Paulo e Estevão, a gente vai, quem não leu, é um livro Divisores de Água, tá? Tem um personagem, o Gesiel, que depois se transforma em Estevão. E ele vai nos falar, lá no livro, que Deus opera em silêncio. E não concorre com as vaidades das criaturas. Todos nós temos que conhecer essa linguagem do silêncio. Temos que começar a praticar esta linguagem. Jesus nos ensina a orar no Sermão da Montanha. Ele recomenda que para conversarmos com Deus, entremos em nosso quarto interior, fechemos a porta e conversamos com Ele em silêncio. Ele nos ouve em silêncio, Deus nos ouve em silêncio e nós o ouvimos em silêncio. E esse é o segredo, que nós precisamos nos silenciar. E Moisés veio com os 10 mandamentos, ele foi no Monte Sinai, na solidão, no silêncio, para captar a voz de Deus, conversar com Deus, para seguir as instruções. Então ele teve que se silenciar. Jesus, nas suas andanças, colhendo muitos irmãos, fazendo seus milagres, socorrendo, aconselhando, ele também teve
seus momentos de solidão, que ele ia para o silêncio das montanhas, para poder ouvir Deus no seu santuário íntimo. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, ele fala, a maior parte do livro ele vai falar da natureza. E quando ele fala da natureza, ele fala em recolhimento, ele fala em silenciar-se, ele fala em meditação, que são elementos, né, para nos aprofundarmos nossa relação com Deus, que é a relação mais importante que temos. E para cultivarmos esse silêncio, o que fazer quando eu quero cultivar esse silêncio que todos nós procuramos e que tão necessário se faz? Através da prece. Jesus nos ensinou: feche no seu quarto, fique no seu íntimo, silencie-se para ouvir Deus. A meditação. Nunca se viu tantas pessoas meditando. Se a gente entrar na internet, a gente vai ver muitas pessoas ensinando, aconselhando para entrarmos dentro de nós, para meditarmos, para sairmos dessa vida tumultuada, essa vida material. O estudo faz com que a gente amplie a nossa capacidade de percepção do Criador e mergulharmos em nós mesmos. O que significa isso? A reforma íntima, que tanta doutrina espírita prega. Conheça-te a ti mesmo, o nosso autoconhecimento, que muitas vezes faz com que usemos máscaras para nos disfarçar. Mas nós precisamos nos conhecer, e só através da reforma íntima. E para trabalharmos os nossos sentimentos na luz do Evangelho. Está aí o Evangelho para a gente seguir os conselhos do nosso Mestre, Mestre Jesus, que através dele, que é o nosso guia e modelo, que mesmo sendo um espírito elevado que veio à Terra, o mais elevado que aqui pisou, ele tinha os seus momentos de silêncio, de solidão, para poder ouvir Deus, nosso Pai. Então, através dessas ferramentas, possamos começar a tentar seguir para fazermos o nosso silêncio interior, para ouvirmos mais Deus, nosso Pai. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Vamos fazer a nossa prece, sempre fechando os olhos e agradecendo a Deus mais um dia de vida, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, nosso irmão, nosso mestre, agradecendo pelo dom da vida, pedindo a Jesus que fluidifique as nossas águas,
coloque nelas os remédios necessários para o nosso fortalecimento físico e espiritual. E que possamos ter uma noite tranquila, cheia de paz. Que possamos silenciar os nossos corações para podermos ouvir Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade. Que essa paz de Cristo continue em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de nós.